Para falar sobre o tema Agora Somos uma Família, nós estamos recebendo o Dr. Valdemar Magaldi. Ele é psicólogo, especialista em psicologia junguiana, psicossomática, homeopatia e mestre e doutor em ciências da religião. Olá, Valdemar, tudo bom? Tudo bom, e você, Nancy? Agradeço muitíssimo você ter vindo no Alô Mamãe. Nos sentimos honradas por você estar aqui nos nossos estúdios. E eu também. Bom, o tema Agora Somos uma Família veio de várias perguntas vindas de internautas, porque há uma transformação muito grande na família. Um casal, é um homem e uma mulher, de repente, com a presença da criança, se transforma numa família. Então nasce uma mãe, um pai, aumenta vamos dizer, as personas, como vocês falam, né? Os personagens dentro de uma casa. Como é que acontece essa transformação psicológica de casal para família? Bom, essa transformação ela é uma coisa que vai além, né? Eu acho que é bacana a gente pensar sempre de uma maneira muito mais ampla. Então, eu entendo que essa transformação ela é espiritual, ela é social, ela é familiar, ela é biológica, né? E ela é relacional no que tange à conjugalidade, né? Então, assim, quando essa criança vem e vem de forma planejada, onde os pais estão, eu gosto da palavra, educados para conceber esse filho, os transtornos são muito menores, né? Os traumas e a crise é menor. Agora, quando a coisa vem de uma forma meio que ao acaso, né? Se é que existe esse acaso, mas falando nisso tudo que eu estou dizendo, aí geralmente começam a surgir personagens diferentes, né? Porque para o pai futuro começa a vir a relação com o pai dele, com toda a relação da própria paternidade, ele está perdendo a mulher e vai ganhar a mãe do filho, da filha, que isso é meio complicado, e para a mulher a mesma coisa, né? Quem é esse pai que vai surgir desse meu marido e eu que estou deixando de ser a mulher solteira ou a mulher que não tem filho, vou passar a ter filho. E a partir de então começam a surgir um monte de situações angustiantes para as partes que pode já, se não são bem trabalhadas, interferir no próprio processo gestacional, marcando essa criança, positiva ou negativamente. Há uma sensação de perda, perdi o marido, perdi a esposa, agora eu vou ter que ficar só com a mãe e com o pai? É inerente, né? Toda vez que surge o novo, você tem a perda do velho, o estado velho morre, né? E aí esse sentimento de perda é real. É uma coisa completamente fora do contexto, mas assim, às vezes, quando essa gestação é indesejada, surge a ideia do aborto, né? Como ideia só. Sim. E eu digo assim, a partir do momento que surgiu a ideia do aborto, algum aborto vai ser acontecido. Né? Ou se aborta a criança ou se aborta a mãe solteira sem filho, né? Porque uma perda vai acontecer. Não tem como conviver, por exemplo, a esposa, permanecer a esposa e a mãe? Existe... Não tem como, esse é o aprendizado, mas a mulher solteira jamais. Ah, sim. Né? Assim, não existe há o uma ex-pai, modificação não existe realmente... o ex, né? A ex-mãe. Vai ser para sempre. A pessoa pode criar um monte de mecanismo, fazer uma dissociação, uma negação, mas que num nível mais subjacente do psiquismo, existe aquela consciência e isso vai, de alguma forma, reverberar? Vai. Por exemplo, eu vi na Oprah, no programa dela, a Brooke Shields falando assim que quando ela teve a bebê, ela estava na maternidade, as mulheres, as amigas, amigos foram conhecer a neném e uma amiga falou assim, Brooke, este é
o seu papel mais importante daqui por diante na sua vida? Ser mãe. Ser mãe. Ela disse na Oprah que naquela hora caiu a ficha e entrou em desespero, entrou em crise e até escreveu um livro a respeito, que a gente pode indicar no site, inclusive. O que acontece? Aí a pessoa sabe que vai ser mãe, a mulher sabe que vai ser mãe e mesmo assim sofre a crise. Agora, era isso que eu queria, não gostei de brincar. Num caso desse, até mais complexo, porque assim, hoje existem duas temáticas interessantes, né? A gente tem aquele famoso ter para ser, mas hoje, na época do espetáculo, né, aparecer para ser parece que às vezes é até mais importante do que ter para ser. Sim. Ela, como matriz, o aparecer é importante, tanto é que a gente vê um monte de atores aí que perdem o espaço da mídia e se destroem. É daí que surge aquilo que a gente chama de depressão pós-parto. Ou seja, a criança rouba a cena da mãe. As pessoas vão visitar a criança. E nesse primeiro ano de vida, é uma relação quase que perversa, né? A criança só tira e não dá nada. Tira muito. Tira toda a liberdade da mãe, tira toda a energia dela, suga literalmente e simbolicamente vários aspectos. E o pai também perde a esposa. Então, nesse primeiro ano, o bebê ele é absolutamente egoísta, entre aspas. Mas essa é a realidade da condição humana. Se não existe uma capacitação do casal e da mãe, principalmente, para lidar com isso e perceber que nesse primeiro momento ela perde o glamour dela, né? Ou ela terceiriza ou ela faz a depressão pós-parto. E a depressão pós-parto é uma mais grave, num nível mais violento, a mulher quer matar a criança e se matar. Por isso que o primeiro cuidado que um psiquiatra tem é separar a mãe do bebê. Separa literalmente. Nesses casos. Nesses casos. Mas ativa esses complexos todos. E como é que a mãe pode perceber que, como você disse, a criança rouba a cena? Bom, então, se ela pôde perceber, ela já está bem, porque se ela foi tomada pelo complexo, ela não tem essa capacidade de perceber. Entendi. Alguém do lado vai ter que perceber, senão já era. Então tem mães que não percebem e ficam irritadas com o bebê, até tendo raiva do... Então, eu ouvi no caso de um homem, ele falando que eu não sei o que esse estranho está fazendo na minha casa. Então, como é que a família, o casal, pode se preparar para esses complexos que aparecem e dominam? Tem como se preparar? Então, quando é planejado, quando existe um movimento, né, de capacitação, eu não gosto da palavra preparar, né? Eu acho que preparar é parar antes, né? Prepara. Certo. Mas eu acho que é se capacitar para lidar com aquilo que vai vir, e mesmo que a gente esteja muito capacitado, a gente nunca sabe direito o que vem, né? Porque por mais que se prepare só na hora mesmo, né? Então, assim, minimiza-se muito o impacto. Agora, quando eles estão absolutamente, né, sem recurso interno para lidar, fica difícil. E faz mal para a criança e faz mal para eles. A gente não pode esquecer assim, que o ser humano ele é o mais inacabado dos seres que nascem. Todo ser que nasce na escala evolutiva dos animais, no máximo 3 vezes o período gestacional já é suficiente para ele estar independente, autônomo, procriar inclusive. Então, um cachorro é 3 meses a gestação, cachorro com 9, 10 meses já está adulto. Né? Uma vaca, 10, 12 meses, uma vaca com 3 anos está adulta. O ser humano, ele é mais de 20 vezes. Tem uns casos aí que está 50, 60 vezes e continua ainda dependente da estrutura familiar. Então, assim, é uma exigência muito grande. E por isso que era muito interessante ter uma capacitação educativa para os pais se tornarem pais. Para mim, a educação da criança começa, inclusive, antes da própria gestação da criança. Dura por toda a gestação e vai para o resto da vida. Mas, assim, o mais fundamental para estruturar uma personalidade saudável é da concepção até os 2 anos de vida. Depois,
pouca coisa pode mudar, a não ser que aconteçam traumas. Mas os primeiros 2 anos e a gestação garantem quase que 80% de toda a estruturação da personalidade. Abordamos agora, nesta primeira entrevista, a chegada do bebê. Em seguida, na segunda entrevista, vamos falar do bebê a partir dos 2 anos. Agora somos uma família continua. Obrigada, Dr. Valdemar. Até a próxima entrevista. Fique com a gente.